E se alguém chegasse e dissesse pra você que a placa de vídeo que você acabou de comprar, que você pagou muito dinheiro, tá ultrapassada? Mas é basicamente isso que os últimos rumores, comentários ou testes têm mostrado sobre a sua recente placa de vídeo. Parece que, de repente, da noite pro dia, as placas de vídeo com 8 GB de VRAM simplesmente estão ultrapassadas. Você acabou de gastar o dinheiro na placa de vídeo e ela aparentemente já não serve pra mais nada. Ela não consegue rodar mais os lançamentos. Será que tudo isso é verdade? Ou será que é um pouco de exagero? Será que é alarmismo? Ou será que realmente chegou a hora de dar tchau para as placas de vídeo com 8 GB de VRAM? É o que eu vou explicar para vocês nesse vídeo de uma forma um pouco mais simples do que vários testes que mostram informações bem confusas. Se você não sabe o que está acontecendo, provavelmente você não deve ter jogado os últimos lançamentos com uma placa de vídeo com 8 GB. E acredite, essa é uma configuração bem popular, bem comum. Ainda tem muita gente rodando com placa de vídeo de 4 GB, de 6 GB, mas a configuração de 8 GB em placas de vídeo se tornou bem comum. É fácil a gente enumerar alguns modelos bem populares. Por exemplo, a RTX 580 com 8 GB, ou mesmo uma RTX 3060 Ti, ou uma RTX 3070 Ti, ou uma 3070. Também tem placas de gerações anteriores, como a RTX 2070, 2070 Super, 2080 Super, ou mesmo a antiga GTX 1070. Nós também temos exemplos do lado da AMD, como por exemplo a popular RX 6600 XT, 6600 ou 6650 XT. São todas placas que utilizam 8 GB de VRAM, uma configuração bem comum e que por vários anos nós temos recomendado. Isso porque tem sido mais do que suficiente, principalmente para Full HD. Para Quad HD existe uma pequena ressalva de alguns títulos que poderiam trazer dificuldade no futuro. Mas a verdade é que a gente espera um pouco de longevidade, se não muito, pelo menos um pouco de longevidade. Eu sempre costumo dizer que, por exemplo, as placas X70 da Nvidia costumam ser placas muito boas no seu lançamento para Quad HD e 4K, e depois com o tempo elas vão caindo para Quad HD no baixo e de repente se tornam placas muito boas para Full HD, como por exemplo a GTX 1070, que nasceu como uma placa para Quad HD e depois foi caindo até ser uma placa hoje para Full HD aí com 8 GB de memória, claro, com tecnologias mais antigas, mas ainda muito capaz. O caso é que hoje em dia nós temos placas bem fortes e bem caras com 8 GB de VRAM, como por exemplo a RTX 3070 Ti, uma placa bem popular e que foi voltada para Quad HD, uma placa que foi lançada e comercializada como uma solução para Quad HD, inclusive com suporte a Ray Tracing. E aí começa a entrar num ponto um pouco polêmico. Bom, nós vimos nos últimos lançamentos que algumas placas têm tido dificuldade e no começo ficou um pouco confuso, tipo, por que uma 3070 Ti está indo tão mal, por exemplo, em Hogwarts Legacy? Pois é, alguns jogos que realmente são lançamentos bonitos, mas não são os jogos mais maravilhosos do mundo, como por exemplo Resident Evil 4 Remake, que sim é muito melhor no PC, mas continua utilizando a mesma engine dos outros jogos anteriores, e como eu disse, apesar de ser mais bonita no PC, não é exatamente o jogo mais maravilhoso do mundo no PC. E o mesmo serve para outros exemplos, né? Como por exemplo Hogwarts Legacy, que é um jogo maravilhoso, utiliza Unreal Engine, mas também não é o jogo mais sensacional do mundo, ou pelo menos não tem uma diferença tão absurda a ponto de revolucionar os games. Como por exemplo a gente viu lá no passado com Crysis. Foi há 84 anos. São jogos maravilhosos da nova geração, que são bons jogos, mas que chegaram meio que bugados. E esse era o principal argumento dos usuários. Nossa, o jogo saiu todo cagado para PC, todo errado, não roda bem no meu PC, e isso aí é falta de otimização, no geral. Quem não se lembra, por exemplo, do The Callisto Protocol, que era um jogo que rodava muito mal em praticamente tudo, mas depois de um tempo continuou rodando mal, mesmo depois de correções, e talvez você não soubesse exatamente por quê, mas existe uma correlação
entre todos esses jogos, e o problema é a VRAM. Alguns jogos em casos específicos, outros jogos em qualquer caso, basicamente qualquer caso. Para tentar resumir sem muita explicação técnica, o problema é que essas placas de vídeo de 8 GB parecem não ter VRAM suficiente para esses jogos. Pois é, e a gente descobre isso com testes rápidos, por exemplo, comparando com placas com mais VRAM ou mesmo diminuindo a resolução e a qualidade das texturas. O que em alguns casos resolve e em outros casos não resolve, como por exemplo em The Last of Us. Se você pegar uma 3070, uma 3070 Ti, mesmo você diminuindo a qualidade para o alto, o que já seria um absurdo, ainda assim ela roda muito mal. E o pior, não tô nem falando de Quad HD. Essas placas com 8 GB que tem um chip poderoso acabam rodando mal até em Full HD, algo que a gente esperava para pelo menos daqui mais uma geração, mas parece que chegou mais rápido a aposentadoria da resolução. E o problema não é nem a resolução, o problema é que mesmo em Full HD parece que é pouco. Se você pegar Resident Evil 4 Remake, por exemplo, ele chega a usar 10 GB de VRAM para você rodar com tudo no máximo em Full HD. Em alguns outros jogos isso acontece só com Ray Tracing, como por exemplo em Plague Tale Requiem, que é um jogo realmente maravilhoso, mas que só tem esse problema quando você ativa o Ray Tracing. E isso acontece de formas bem bizarras, como por exemplo, você tá lá jogando numa boa e começa aquelas travadas horrorosas no jogo, um frame time péssimo, e se você não estiver monitorando, você provavelmente não vai perceber isso, o que é ainda mais grave, ou seja, o usuário que não tem a mínima ideia de como configurar o gráfico vai simplesmente ter uma performance horrível no jogo, e a culpa vai ser do jogo, porque ele não tem como saber que a placa de vídeo que ele comprou agora, que era focada para Quad HD, simplesmente não consegue rodar o jogo, nem em Full HD. E isso significa que mesmo que você opte por um band-aid para rodar em Quad HD, por exemplo, o DLSS, que era o indicado, você pega o DLSS, bota ali numa qualidade para rodar nativamente em Full HD, e aí de repente você nota que isso também não resolve, porque mesmo em Full HD, a quantidade de VRAM não é suficiente para aquele jogo. E justamente quando você ativa o Ray Tracing. A ironia é ainda maior quando nós vemos que, por exemplo, as placas da Nvidia, concorrentes diretos das placas da AMD, normalmente têm uma performance melhor em Ray Tracing, exceto em casos onde os jogos são otimizados para as placas da AMD ou trazem uma quantidade de Ray Tracing bem menor, ou seja, não tem tantos efeitos assim como, por exemplo, em Far Cry ou Dirt ou Callisto Protocol. Esses jogos que até tem Ray Tracing, mas é meio que um Ray Tracing só para ter. E aí quando você pega um jogo como Cyberpunk 2077, uma placa com 8 GB de VRAM consegue rodar maravilhosamente bem, mesmo sem o DLSS. E aí a gente começa a pensar, qual é o problema? E agora, Robson, eu vou ter que trocar minha placa de 8 GB? Como é que faz? Se eu quiser jogar os novos jogos, eu acabei de comprar uma 3070 Ti, eu vou ter que trocar? Eu preciso trocar agora por uma placa da AMD? Afinal, uma 6700 XT tem 12 GB de VRAM. E por vezes custa mais barato do que as placas concorrentes, assim como a RX 6800 XT, 6900 XT, e esse é um caso bem curioso. E aí a coisa começa a ficar um pouco mais... Eu gostaria de ter um chapéu de alumínio agora, mas ela fica um pouco mais... Como é que é uma palavra? Puta, deu um branco agora, acabou a VRAM. Sumiu a palavra na minha cabeça. Conspiratória é a palavra que eu gostaria de usar. Porque, veja bem, essas são situações em jogos que são lançamento. Nós temos aí jogos como The Last of Us, onde a performance chega a ser praticamente injogável. Um pouco mais. Tem jogos que podem crashar quando você chega no limite de VRAM. Tem jogos que simplesmente ficam com uma performance péssima e depois crasham, como Resident Evil 4 Remake. Tem jogos onde você não consegue jogar porque você tem simplesmente uma performance impossível. Você chega, sei lá, média de 10 FPS, mínimas de 9 FPS em Full HD ou em Quad HD. E tem outros onde você simplesmente não vai ter as texturas carregadas, como por exemplo em Hogwarts Legacy, onde depois de alguns patches parece que eles resolveram o problema. Não, eles não consertaram isso, eles simplesmente fizeram com que a sua placa até rode, mas não carregue as texturas. O mesmo acontece em Forspoken. Tá brincando comigo, pegadinho? Com o único detalhe de que ninguém liga pra Forspoken. Mas mesmo assim acontece nesse jogo e em outros jogos, como The Last of Us Parte 1, onde ele para de carregar texturas em placas com 8 GB de VRAM. E aí a gente entra na questão conspiratória. Mas por que exatamente isso acontece? Porque da noite pro dia os jogos começaram a exigir mais VRAM. Vocês aí, reviewers, não falaram que 8 GB de VRAM era suficiente na 3070 Ti, na 3070 e na 3060 Ti? Que eu não devia escolher uma 3060 ao invés de uma 3060 Ti só por conta da VRAM? Nós dissemos. Sim, nós dissemos e nós não estávamos errados na lógica. Porque a lógica é a seguinte.
Um jogo, ele deve exigir o poder de processamento e a VRAM deve acompanhar na mesma medida. Não adianta nada você ter, por exemplo, uma RTX 3050 com 24 GB de VRAM se ela não vai ter poder de processamento para acompanhar com tudo no Ultra. No máximo, você teria ali a opção de aumentar alguns detalhes que dependem única e exclusivamente da VRAM, que não são muitos, mas dentre eles está a textura. Trazendo os jogos para a nova geração agora, o que aconteceu foi que simplesmente os devs optaram por trazer resoluções de alta qualidade e mais pesadas que ocupam bem mais a VRAM, o que eu não diria que foi exatamente uma surpresa, afinal os jogos da nova geração devem exigir um pouco mais, nós temos consoles com mais memória de sistema disponível, mas ninguém imaginava que seria da noite para o dia, ou que seria agora. E isso fica meio evidente porque, como eu disse, os jogos não estão exatamente revolucionários. A gente tem um The Last of Us Part 1 que realmente é bonito, nós temos um Resident Evil 4 Remake que é bonito, temos um Plague Tale que é bonito, mas eles não parecem realmente revolucionários, eles não dão aquela virada de chave que a gente esperava, como por exemplo aquela demo do PlayStation 5 com Unreal Engine 5, ou por exemplo Unreal Engine 5 rodando Fortnite. A propósito, o Fortnite ainda roda melhor na 3070 Ti, mesmo com menos VRAM, mesmo com todos os efeitos. É claro que roda mal nas duas sem DLSS e FSR, mas ainda roda melhor numa placa de 8 GB da Nvidia. E é essa lógica que a gente segue. A GPU precisa empurrar primeiro para depois a VRAM acompanhar, mas parece que os devs mudaram um pouco essa lógica. E hoje é possível encontrar situações onde uma 3060 de 12 GB é melhor do que uma 3060 Ti de 8 GB. E isso simplesmente porque o jogo não está otimizado para rodar naquela quantidade de VRAM. E toda essa discussão de 12 GB de VRAM ser o mínimo acontece quando a Nvidia está lançando as suas placas da nova geração, com a 4080 de 12 GB. A 4070 Ti com 12 GB de VRAM, RTX 4070 com 12 GB de VRAM e sabe-se lá Deus quantos GB de VRAM nas suas placas de entrada. O mesmo pro lado da AMD, que está lançando suas placas, mas com uma quantidade bem alta de VRAM. Mas o fato é, você quer pagar na casa dos R$5.000 por uma placa que está no mínimo do que deve ser o recomendado para os jogos do futuro? Acho que é um valor meio alto para isso, né? Eu não gostaria de pagar tudo isso para estar no mínimo exigido. E eu vou reforçar que o problema não é nem rodar só com Ray Tracing ou rodar só em Quad HD. Ah, eu só vou rodar em Full HD mesmo. Ah, eu só vou rodar sem Ray Tracing. Mesmo assim, as placas com 8 GB de VRAM não estão dando conta. E eu não estou falando só da questão, é só tirar os filtros. Ainda assim você pode ter problema, mesmo rodando com DLSS ou FSR que rodam nativamente em resoluções menores. Mas será que isso é culpa da Nvidia, que vendeu placas com pouca VRAM? Será que isso foi simplesmente para vender placas de vídeo da nova geração? Eles fizeram a gente comprar uma placa para já comprar outra em seguida? Bom, aí a gente já entra no campo da especulação e um pouco do chapeuzinho de alumínio. Mas, teorias da conspiração à parte, existem alguma lógica na dúvida que os jogadores têm sobre o real motivo pelo qual agora os jogos precisam de mais VRAM. Um deles que foi levantado, eu não posso nem dizer que eles não têm certa razão em pensar isso, é, por exemplo, que a AMD estaria patrocinando esses jogos para que eles usassem mais VRAM e que as suas GPUs tirassem vantagem disso. Como a gente pode ver, por exemplo, no comparativo que o Hardware Unboxed fez com a 3070 e a 6800. A 6800 com bem mais VRAM, na verdade o dobro de VRAM do que a 3070, e em jogos onde, curiosamente, quando eles não levam o selo da AMD, ou seja, não tem aquele carimbo da AMD ali logo na abertura do jogo, eles estão figurando no site da AMD como jogos que estão ali, que eles acham legais. Então essa teoria da conspiração ela tem um pequeno furo, porque sim, a AMD poderia estar simplesmente favorecendo as suas placas com mais VRAM nos jogos cujo qual ela patrocina ou ajuda a pagar o desenvolvimento, e a Nvidia poderia estar favorecendo a performance em Ray Tracing ou simplesmente enfiando mais Ray Tracing, o que faz parte do jogo. O problema é que se a AMD estivesse fazendo isso, ela também ia prejudicar os seus próprios produtos, como o RX 6600, 6650 XT, 6600 XT, 6500 XT, 6400 e por aí vai. Ah, mas ninguém espera rodar Ray Tracing nessas placas. É verdade. Mas como vocês viram, o problema não é só o Ray Tracing, o problema é mesmo em rasterização. E nesse caso, ainda que você use o FSR, o que não é recomendado para Full HD, até roda, mas era melhor que não resolve o problema. E para piorar um pouco a situação, botar um pouco mais de alumínio no seu chapéu de papel alumínio, nós temos aí o caso, por exemplo, dos marqueteiros da AMD, sim, diretores de marketing, ou seja lá o qual é o cargo do Sassa, que resolveu fazer esse post enganoso. Pois é, ele resolveu trazer ao mundo uma verdade inexistente, onde uma RX 6950 XT é melhor do que uma RTX 3080 de 10 GB por conta da VRAM. Até aí, uma 6950 XT é realmente melhor do que uma 3080. E ele colocou ali, não, nessa faixa de preço é a melhor opção e mais VRAM importa. Calma lá, Sassá.
SAS, não é bem por aí. O chip da RX 6950 XT sempre foi superior a uma RTX 3080 em praticamente todos os casos, exceto em alguns casos com RT que eles foram obrigados a colocar ali, mas a verdade é que não é a quantidade de VRAM que importa nesse caso específico, e sim o poder de processamento da GPU. A 6950 XT foi uma placa que saiu para competir com 3080 Ti, 3090, 3090 Ti, e não com a RTX 3080, que concorre diretamente com a 6800 XT. E aí ele perdeu uma grande chance de simplesmente comparar a 6800 XT com a 3080 e mostrar que em alguns casos, como o Hardware Unboxed mostrou nos testes dele, a quantidade de VRAM faria realmente diferença. Ou seja, nem com alguém fazendo trabalho para a AMD conseguiu fazer um marketing bem feito. Foi um marketing enganoso e que bota mais lenha na fogueira. E caso eles não tenham chegado, só aumenta a suspeita de que realmente eles estariam pagando os devs para que os jogos ficassem mais otimizados para a AMD, o que meio que é lógico. Se a AMD ou a NVIDIA ajudam a pagar o desenvolvimento, eles vão primeiro otimizar o hardware para a AMD ou para a NVIDIA, independente de quem está pagando. Isso aí não é uma grande novidade, não é? Desculpa se eu quebrei aí a quarta parede ou a quarta dimensão para você, mas isso sempre aconteceu. O problema é que esse raciocínio também é um pouco furado, porque tem alguns jogos que simplesmente não levam o selo AMD e ainda assim roda mal em NVIDIA, como por exemplo Plague Tale Reckoning, que ele roda bem se você rodar no Ultra, mas se você ativar o Ray Tracing, que é uma feature inclusive promovida pela NVIDIA, Ray Tracing DLSS naquele jogo, o jogo já não roda bem numa 3070, numa 3070 Ti, numa 3060 Ti, e só vai rodar bem se você tiver mais... Exato, mais VRAM. Então, essa teoria meio que vai por terra, e tem outros exemplos de jogos que não rodam bem, ou que rodam bem em ambos os casos, e que não tem selo de ninguém. A parte da otimização é óbvia, porque isso sempre aconteceu e vai continuar acontecendo. E, bom, meio que cada um joga com a arma que tem. Se a AMD vai otimizar o jogo, ou os devs não vão otimizar o jogo por conta de VRAM, eles vão acabar usando isso ao seu favor, ou de repente diminuir a quantidade de raios traçantes. De qualquer forma, esse tipo de atitude é simplesmente oportunista, e eu diria que é amador. Isso não é o tipo de coisa que se espera, né, de um diretor de marketing, de qualquer um de marketing dentro de uma empresa desse tamanho. Se você for mostrar VRAM, pelo menos mostra na situação onde a VRAM faz diferença, e não onde a própria GPU é superior. Ou seja, está desmerecendo a tua GPU para dizer que é a VRAM que importa, não o trabalho que teus engenheiros fizeram. É que com esse tipo de publicação, com esse tipo de atitude, fica um pouco mais difícil de você defender que não, a AMD não está criando uma grande conspiração para fazer a sua placa ficar ultrapassada e vender placas mais novas, porque eles estão com uma fatia muito pequena do mercado. E ainda que você acredite nessa teoria, ainda tem mais um problema. A própria AMD tem placas com 8 GB no mercado, elas são bem populares, aliás, até mais populares do que uma 6700, que uma 6750 XT, ou que as placas superiores, que é a RX 6600 e a RX 6600 XT, ou a 6650 XT. São placas com 8 GB de VRAM e que, bom, se a gente colocar nesses termos, elas são piores opções do que uma RTX 3060, que pode até ser mais cara, pode até não ter a mesma performance que uma 6600 XT em todos os casos, mas ela vai sair melhor em Ray Tracing, principalmente porque ela tem 12 GB de VRAM. Então seria um tiro no pé da AMD se eles estivessem pensando nesses produtos. É claro que eles podem lançar sucessores com mais VRAM. E aí fica aquela pergunta, será que a NVIDIA pecou em colocar pouca VRAM nas suas placas? Sim, a resposta é sim. A NVIDIA poderia ter colocado mais VRAM nas suas placas. Mas o caso é que para a época era suficiente. Talvez eles soubessem de que essa longevidade não seria muito grande, talvez não. Mas eu diria que é meio imprevisível o que se passa na cabeça dos devs. E aí a gente chega naquela pergunta mais importante. Eu vou precisar trocar minha placa de vídeo? Será que eu não vou conseguir jogar mais nada com a minha placa de 8 GB? E eu nem tô falando só das placas mais caras, eu tô falando de placas mais baratas mesmo, de entrada. Por exemplo, nós temos aí a RTX 3050, 2060, 1060. Temos placas mais antigas com menos VRAM. Será que mesmo que a GPU fosse capaz de acompanhar, agora eu não vou conseguir simplesmente jogar porque não tem mais VRAM? Vou ter que jogar na qualidade de textura batata? E a real questão mora realmente no motivo pelo qual os jogos da noite pro dia passaram a exigir mais VRAM. E eles são os culpados. Os jogos. Eu não vou nem botar a culpa nos devs especificamente, porque eles são só funcionários das publishers, mas as empresas que vendem, publicam, fazem os jogos, elas simplesmente resolveram que não precisa mais otimizar a textura. Nossa, Robson, mas que absurdo, não, isso aí não tem nada a ver, aí você tá sendo fanboy de um lado, um fanboy do outro. Será que eu tô mesmo? Porque como eu disse, tem placas de 8 GB ou menos de ambas as fabricantes. E se você fosse um vendedor de jogos, você ia querer vender simplesmente para quem tem o hardware mais parrudo, mais caro, mais top, ou você ia querer vender para todo mundo? Para todo mundo, incluo aqueles que têm um hardware mais fraquinho. Será que essa
placa é realmente a estratégia mais inteligente? Isso porque no fim das contas acaba se tratando de uma questão de otimização dos jogos. E um detalhe importante, os devs usam ou deveriam usar algumas métricas para tentar descobrir qual é a média de hardware que existe no mercado para eles tentarem otimizar o jogo para a maior parte das pessoas ou para a maioria dos jogadores conseguirem comprar o seu jogo, monetizar aquilo que ele está criando. E pode-se usar várias métricas, né? A Ubisoft, a EA podem usar, por exemplo, a própria plataforma, né, para fazer aquela avaliação de hardware, ou eles podem usar da própria Steam. E se você olhar na Steam hoje, sim, está popularizando uma placa de 12 GB, mas é uma RTX 3060. Talvez, só talvez, eles possam estar olhando para VRAM e esquecendo do poder de processamento da GPU. E também esquecendo de olhar que ela pode ser, sim, a placa de vídeo mais utilizada, mas se você somar todas as outras placas, tem muita placa de 8 GB para você simplesmente ignorar e falar, não, vamos vender só para essa fatia aqui, todo mundo, o restante que se dane. Não, eu não sou desenvolvedor, nem programador, nem nada da indústria. Mas basta você seguir uma lógica. E nem você precisa ser, né? É só você seguir a lógica de como eu vou lançar um jogo que só é capaz de rodar numa parcela pequena de hardware. E para que eu vou me esforçar para colocar, por exemplo, um Ray Tracing, se hoje a base instalada de placas com Ray Tracing é muito maior da NVIDIA do que da AMD? Porque eu quero vender placas, mas será que a AMD pagaria o suficiente para os devs para eles segurarem essa bronca de não venderem jogos porque não tem pessoa suficiente para rodar o jogo? E isso eu tô falando de Ray Tracing, mas em títulos que nem tem Ray Tracing, tipo The Last of Us nem tem Ray Tracing e roda porcamente em placas de 8 GB. Esse jogo foi uma vergonha o lançamento. Horrível. Foi uma vergonha, assim como diversos outros lançamentos que nós tivemos. E a gente vem simplesmente ignorando ou normalizando isso, assim como foram com os DLCs lá atrás, assim como foi com as microtransações, e assim como está sendo com tudo, está sendo simplesmente normalizado. Que coisa absurda. E quando a gente aceita que isso é só uma evolução natural, que você que vacilou devia ter comprado a placa de vídeo com mais VRAM, devia ter comprado da concorrente porque tinha mais VRAM, ou de repente devia ter gastado mais e comprado uma 3080 para rodar em Quad HD, pois é, aí nesse caso você está simplesmente dando razão para essas empresas que lançam os jogos sem nenhuma otimização, ou com mínimo de otimização possível. E aí a gente vai ter que confiar num hardware um pouco mais preparado para rodar esses jogos otimizados ou não otimizados que rodam desse jeito. E claro, como eu disse, a NVIDIA poderia ter colocado mais VRAM nas suas placas de vídeo. Para a época era suficiente, mas eles poderiam ter dado um pouco mais de longevidade. Sim, tem o Finewine da AMD que acabou evoluindo um pouco melhor com mais VRAM. Mas hoje pode ser a placa da NVIDIA, amanhã podem ser as duas. Se a gente continuar nesse ritmo de simplesmente aceitar como os jogos vêm e dizer que é um problema de hardware, que é um problema de você não tem dinheiro suficiente ou não tem VRAM suficiente na sua placa, o caso é que vai aumentar cada vez mais. Não é tão simples assim quanto só enfiar VRAM na sua placa de vídeo. Quando é que vai ser o limite? Hoje, aparentemente, 8 GB já não é mais suficiente para você rodar os lançamentos. A pergunta é quais lançamentos, e você vai querer rodar esses lançamentos na condição que eles estão, porque acredite em mim, meu querido, o problema não é só a VRAM. Vocês precisam ver a quantidade de bugs e correções que são feitas nos jogos. A gente está focando nisso porque esse é o foco do momento, mas é importante dizer que esses jogos vieram com diversos problemas. O problema de VRAM é só mais um deles, que pode ser mascarado com você não tem VRAM suficiente e só roda bem com placas com 12 GB ou mais. De repente, esse é o futuro. O problema é, será que a culpa é de quem? Você vai ter que pagar essa conta? Será que a gente vai simplesmente continuar aceitando esse tipo de atitude das empresas que lucram muito dinheiro, que vendem jogos pra gente cada vez menos prontos? A gente compra o jogo e ele meio que vai montando o avião enquanto ele tá voando, ou a gente vai simplesmente fazer aquilo que aparentemente funciona, como a gente viu com Battlefield, e boicotar esse tipo de atitude. Sim, naturalmente vamos evoluir a um ponto onde 8 GB de VRAM não vai ser o suficiente. Hoje não parece ser o caso para a maioria dos jogos, mas se essas exceções virarem regras, aí sim você pode dar tchau para sua placa de vídeo. E aí eu fico preocupado para que rumo segue os jogos no PC. E não, a gente não é uma parcela pequena. Você quer pegar um exemplo aí? Pega a Capcom, que hoje tem a maior parte da sua renda vindo do PC. Será que é isso que a Capcom quer fazer? Lançar jogos cada vez mais porcos e mal otimizados, que exigem mais hardware e que limitam quem pode ter acesso aos seus jogos? Ou seja, pagando o pedágio de muito dinheiro no PC? Será que realmente é interessante para as fabricantes de hardware que só querem vender hardware e não estão nem aí com isso, uma vez que elas precisam vender também em quantidade, não só em preço? Será que vai continuar existindo público para isso? São algumas perguntas que não dá pra gente responder, assim como não dava pra gente responder quanto tempo ia demorar até eles passarem a usar toda a VRAM. Aparentemente foi ontem. Quando vai ser o limite disso?